Nosso trabalho de hoje envolve a abordagem do capítulo 8. Desvendar a instrumento que trabalha a nova etapa, da experiência de Noé. Vamos fazer a leitura a partir do início, para que nós não percamos qualquer detalhe. Lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, e de toda ave que foi estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e a janela do céu, e a chuva dos céus aqui. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17º mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, e saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, achou repouso para as águas do pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu-a de sua mão, e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a face, e ele arrancava uma folha de ovelha no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais ainda. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Aqui nós temos todo um movimento que representa uma nova etapa. Como nós comentamos, todo o trabalho que envolve os nossos projetos, as nossas construções, nós podemos dizer que basicamente nós teremos um princípio, um meio e um fim que representaria a mente. O princípio seria a etapa do planejamento. Todo o planejamento a partir de um plano que veio por ordenação divina, assimilado, integrado e mais do que elaborado, foi efetivado pelas mãos de Noé, que é o grande construtor da própria arca. Ele, como elemento que envolve o movimento, a ação e, acima de tudo, aquele ponto que é a fonte atrativa dos elementos necessários ao seu crescimento. Tanto que nós estudamos para trás que os animais chegavam até ele como elemento que estabelecia um campo magnético, nós podemos dizer, como força atrativa tal, que movimentava a presença daqueles recursos indispensáveis à sua construção. E a arca, assim edificada e assim preenchida, representou aquele elemento fundamental ao deslocamento pessoal dentro de um momento de grandes mudanças. Esse Noé utiliza a instrumentalidade da arca para sair de uma vida passada, onde uma humanidade representaria o homem velho, né? É isso?
Evangelho para dar espaço, a partir de um tempo de maturação na intimidade da arca, para uma nova humanidade que seria a expressão do homem novo. Esse homem novo que vivencia essa experiência a partir de uma série de vivências que nós temos na referência da água, a misturação da vida a partir do meio de reencarnação. Sem esse movimento da reencarnação, seria difícil para esse homem velho fazer a transformação necessária à nova humanidade. No entanto, o capítulo 8 fala de uma nova condição, como se nós tivéssemos um hiato, um período de pausa para que novos movimentos pudessem ocorrer. E esses novos movimentos acontecem a partir dos níveis da água, né? Os níveis da água. As águas, primeiro, elas se aquietam a partir da ação do vento. A partir da ação do vento, as águas se aquietaram. Noé representa repouso. Isso é como que as águas tivessem também repousado, estabelecendo uma nova etapa de experiências encarnatórias que nós poderíamos dizer sem tantas tribulações. Esse repouso, esse aquietar das águas, definindo um fluxo mais ameno, tá? Que nós podemos dizer, daqui para trás, nós teríamos as experiências expiatórias, profissionais, todas as grandes dificuldades. Mas, nesse momento, quando ele começa a trabalhar uma nova etapa, a partir da ação divina, acionada pela lembrança do pacto gerado com este homem Noé, nós temos o primeiro movimento no repouso. Esse repouso expresso pelas águas que já não são mais tão turbulentas e são fechados os componentes que imprimem um movimento, uma oscilação ou um avolumar das águas. Fecham-se as águas nas fontes do abismo. Fecham-se as águas que vêm de cima, dentro de uma estruturação definida pela chuva. E por isso, os níveis definidos, eles são gradativamente reduzidos. As águas minguam. Então, as águas minguaram. Então, aqui é claro, né? Então, diminui. Então, aqui significaria, como nós poderíamos interpretar a ideia da água minguar? Nós sabemos que os processos reencarnatórios, eles acontecem segundo uma demanda pessoal. E muitas vezes a força atrativa das experiências físicas é tamanho que o indivíduo não dá nenhuma notícia dessa experiência no plano espiritual. É como se fosse um reencarne semelhante ao que acontece com os animais. Certo? Então o que acontece com os animais? A força atrativa faz com que a evolução os atraia para as margens, né? Então, no caso, nós vamos do lado da espécie. E há um acoplar para que o processo reencarnatório aconteça quase que automaticamente. Se nós imaginarmos que as águas minguaram, nós poderíamos dizer que as experiências, em termos de número de reencarnações, passam a acontecer agora de forma diferenciada. Tá? Então, não está encarnando assim a torto direito, não. As experiências reencarnatórias, elas seguirão o planejamento, vai ter que esperar. Porque o movimento e a experiência dentro dessa oportunidade necessitará de um planejamento tal que não dá para encontrar com A, B, C, Y, Z. Não, tem que encontrar com fulano, com ciclano e com beltrano. Então, esses são os elementos que efetivamente podem operar determinados ganhos na experiência reencarnatória. Então, aqui nós poderíamos buscar a experiência do Druso, né? Do Druso, da aplicação.
Vocês lembram quanto tempo ele ficou no plano espiritual, gerenciando, né? Ele era quem gerenciava aquela casa socorro com dinheiro. Na verdade, ele ali se encontrava com um objetivo. Qual era o objetivo? Ele estava no trabalho quando não conseguia resgatar aquela comunidade que tinha um vínculo com ele, com a qual ele se sentia endividado. Então, é o tal do movimento. Para ele, Bruno, nós poderíamos dizer que as águas haviam minguado. Porque ele poderia ter encarnado de qualquer jeito. Então, ele permaneceu no trabalho, no plano espiritual, na efetivação de conquistas de novos valores, no trabalho efetivo, é tanto que foi uma surpresa, né? Quando foi definido por seguinte, então agora eu sinto muito, né? Mas eu sou o algoz aí dessa história e agora a minha experiência é voltar para a terra e encarnar para trabalhar no resgate pessoal, porque não dá mais para ficar aqui no plano espiritual. É tanto que foi uma surpresa geral, tá? Então não podemos dizer que em termos do mérito houve uma redução, mas houve uma qualificação da sua encarnação mediante aquilo que era a sua necessidade. Elas águas minguadas. E vejam bem, depois do que acontece com as águas, apareceram, primeiro povo repousou a arca, depois foram surgindo os montes. Então nós poderíamos dizer que, uma vez fixada a arca naquele ponto, você lembra que na nossa arca havia ficado, né? Então se já tivesse aqui, ela ficou no Ararat, né? E aí, os individualidades foram minguando, foram surgindo outros montes. Como se daqui fosse possível divisar novos elementos, compondo a paisagem que seria o ambiente de trabalho. E vejam bem, isso mediante esse movimento das águas minguando cada vez mais. E aí sim, nós temos aquela experiência básica que nós trabalhamos a abertura da janela. Essa abertura da janela do subconsciente estrutura o movimento inicial de Noé. O movimento inicial de Noé de contato com o mundo exterior. Ele estava fechado na arca, elaborando as suas questões, a sua construção íntima. Mas chega um momento quando você aquietou, parou, fixando. O que está acontecendo? Então, na hora de olhar fora, houve uma estabilidade. E por onde ele começa o movimento interativo? Aqui é fundamental. Né? O movimento interativo com a vida inicia-se a partir da janela. Tá? Essa janela. E aqui nós já estudamos também que é como se com esse movimento nós teríamos na oração o componente fundamental capaz de permitir a conexão com outras faixas. A oração foi o esforço dele se posicionar receptivo àquilo que poderia ser. E vejam bem, ele abriu a janela da arca e tinha feito. Tá? Por que precisa ser repetido isso, né? A arca e tinha feito. Muitas vezes nós queremos interagir com o plano espiritual através de arcas alheias, não é? Então é como se não, ou janelas alheias, né? É aquela história. Você reza você pede o seu guia, não é isso? Pede o seu guia, acende uma piada para mim, coisas do tipo. Isso ainda era na natureza. Mas aqui fica claro que o movimento de conexão com as partes superiores deve ser feito a partir de um movimento interno, pessoal, mas a partir da própria janela, tá? Nós precisamos
ter confiança. E essa janela que foi construída por nós nos permite a conexão com o irmão. Então, vou rezar aí por isso, né? Pai nosso, né? Rezar por quem? Por Pai. Então nós precisamos dessa confiança e acreditar que nós conseguimos chamar o alto em nosso favor e que o alto nos responde. Mas ainda temos muitas dificuldades com esse trabalho. Aí começa agora a parte que é do nosso estudo de hoje. E soltou um corpo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram. Corpo, o que esse corpo nos diz? O que nós imaginamos que o corpo poderia sinalizar? Uma limpeza. Pelo menos essa é a função do corpo na natureza, né? Quando cada qual tem uma função específica, cabe a ele esse padrão higienizador. Higienizador, retirando aquilo que seria o mais deprimente, né? Da parte da pele, né? Isso, né? A profissional da lixeira, né? É que faz o saneamento. Então é um trabalho de saneamento, tá? Muitas vezes nós não poderemos fazer esse saneamento com recursos antigos, tá certo? Então nós precisamos lançar a mão daquele corpo dos nossos, aquele que conhece os mecanismos. Muitas vezes a gente escuta, né, no meio espírita, né, a gente fala assim, não, aqui está precisando de uma limpeza, mas a gente fala de muita mesmo, tá? Quando chega nas reuniões nossas, as nossas reuniões, quem chegou aqui? Ó, chegou um grupo de velhos, porque a limpeza tem que ser com vassoura grossa. O pessoal fala assim, vocês já ouviram isso no reunião de Já? Não, gente? Já, né? Então, o que significa? Isso é um só corpo, tá? Cada um com sua tarefa específica. Então não é a hora ainda de forma. Nós precisamos lançar e perceber que é assim que acontece. Muitas vezes no passo. Qual é o primeiro movimento do passo? Então, é um passo dispersivo com esse enfoque higienizador. Não sabe que o passo dispersivo não se presta apenas à higienização, mas um dos componentes básicos do passo dispersivo é a higienização. Então, é o valor do corpo mesmo. Trabalhar essa abertura das comportas para que se permita um fluir natural dos recursos dentro do contexto da própria vida. E esse corpo saiu indo e voltando. Vejam bem, indo e voltando. Indo e voltando. Processo de continuidade. Nós não vamos conseguir higienizar a nossa estrutura íntima de uma só vez. Indo e voltando, tá? Saiu, foi e voltou. E é esse o movimento da vida. E esse que a regeneração faz. Indo e voltando. Indo e voltando até que o saneamento aconteça de forma efetiva. Até que as águas se secaram. Aqui nós poderíamos até fazer uma correlação ao povo em outros aspectos do processo sensatório, certo? Definindo que as estruturas físicas aqui como o instrumento fundamental para a nossa higienização profunda, tá? Tem no corpo físico a possibilidade. Então, nós já falamos de uma estrutura correlacionando o nosso corpo. O que é dito acerca do nosso corpo pela espiritualidade? Que o nosso corpo é um carvão milagroso. Carvão milagroso. Tá? O que o carvão faz? O corpo é carvão.
Quando a gente coloca até carvão na geladeira e jogar o cheiro, né? E outros trabalhos falam que ele funciona exatamente como um filtro, né? Para poder permitir essa drenagem. Muitas vezes você tem que tomar carvão para poder ajudar a limpeza do organismo. Então nós temos no carvão esse elemento que tem um papel similar ao papel do corpo, tá? Funcionando como um filtro necessário e que vai gerando um espaço de limpeza gradual. Então esse corpo operou até que as águas se secaram de sobre a terra. Então nós podemos imaginar, as águas secaram. E agora? E agora? Então é um outro momento. Se nós fizéssemos até esse momento, aqui, nós poderíamos fazer uma continuação, tá? Desde o princípio, da vida passada do homem velho, até a água se seca, poderíamos condicionar com a estrutura de um batismo pela água, tá? Até aqui nós temos o batismo pela água, é dos águas que se secaram. Então aqui nós temos o homem nascido de mulher, tá? No processo reencarnatório, dentro da linha de justiça. Ainda estava dentro desse movimento. Porque nós nos preparamos para uma nova etapa, a coisa não é assim, fechada. Nós nos preparamos dentro da dinâmica da vida para uma nova etapa, na etapa anterior. Então, na etapa anterior, dentro da dinâmica da arca, que nós nos preparamos para uma nova etapa. Então, João Batista, aqui, tem o ponto final da sua experiência com essas águas que se secaram. Só que as águas secaram sobre a terra, mas ainda é necessário um padrão de elaboração mais criterioso. E isso aconteceu. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham inundado de sobre a face da terra. Tá? Cobra foi indo e voltando. Tá? Aqui nós temos a interseção. Indo e voltando. Depois ele soltou uma pomba. O que seria a pomba para nós? O que nós imaginamos com a pomba? Vocês lembram o que aconteceu quando João Batista estava batizando Jesus? O que aconteceu? Exatamente, né? Desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba. E o que mais que aconteceu? Uma voz. Houve uma declaração das forças superiores acerca da identidade daquele que estava sendo batizado, né? Então, em função da presença da pomba, em função dessa voz que definia o que estava acontecendo, João Batista não teve a menor dúvida de que aquele era o Salvador, o Messias estava esperando. Não teve dúvida. E a pomba foi o elemento, né? Esse elemento que estaria ali elaborado espiritualmente para sinalizar como um sinal espiritual importante. A graça, a pomba da paz, que é mais que a gente fala, né? Tantas coisas, né, são atribuídas em termos simbólicos a essa pomba, né? Essa pomba que tem um papel que permite a libertação do ser, não é? A pomba que permite a libertação. Só depois da mensagem da pomba é que ele pode se libertar daquilo que vivia. Então nós temos aqui a pomba como elemento que seria o elemento libertador. Libertador do indivíduo. E essa pomba
vai, né, fazer, sem dúvida, aquele movimento esperado, só que não consegue ainda um piso. Aí está de outras faixas. E é a partir dessas percepções que nós identificamos a necessidade da espera. Se para o corvo era natural ir e voltar, para a pomba ir e voltar já sugeria a definição de um novo ciclo. E é por isso que Noé esperou outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Linguagem da experiência. Os ciclos a serem construídos pedem um tempo de espera. Nesse movimento de espera, nós poderíamos dizer o seguinte: vamos retomar o nosso trabalho, mas a partir de um novo elemento. Esses 7 dias dentro ainda da arca. E a pomba voltou sobre a tarde e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Então hoje nós vamos trabalhar essa condição. Está? E a pomba voltou a ele sobre a tarde e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. Esse versículo encerra componentes importantíssimos. Quando nós retomamos lá no início, na formação dos ciclos, nós temos os 5. No capítulo 1, versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então nós observamos que os movimentos iniciam-se a partir da tarde, né? Tarde e manhã. Esse é o primeiro dia. Isso não tem sentido, né? Por que foi trabalhado dessa forma? Não teria que ser, foi amanhã e a tarde do primeiro dia? Então, aqui nós temos tarde, a noite, né? Que não foi mencionada, e nesse movimento, tarde, noite e manhã, o fechamento do primeiro dia. Mas fica aqui uma interrogação. Como teria sido essa primeira manhã? O que existiria nessa primeira manhã? Nós poderíamos dizer que essa primeira manhã retrata tudo aquilo que foi vivenciado de uma forma mais inconsciente, tudo aquilo que foi conquistado a partir de automatismos, elementos que falam da sua existência de forma silenciosa. Nós não pensamos nesse instante como se as mitocôndrias estão trabalhando na intimidade do citoplasma e operando as suas funções celulares. Nós não pensamos como nós estamos fazendo a digestão celular para apropriar aquilo que ingerimos no nosso café da manhã. Mas tudo isso está acontecendo naturalmente, automaticamente. Então, tudo aquilo que fala do nosso passado automático, elaborado no tempo, poderia ser ajustado a esse tempo inicial que retrata essa primeira manhã. A primeira manhã, quando o homem ainda não dá muita notícia de si mesmo, não dá notícia das suas trajetórias. E é uma manhã que é um ciclo que passa imenso, com um tempo que nós temos até dificuldade de mencionar. E a pomba, trabalhando, portanto, na tarde,
Depois que a luz se fez plena, né? Porque a tarde começa a partir de que momento? A partir do sol apenas, né? Então, com a luz total, a luz máxima, essa luz máxima, e aí sim inicia-se a tarde. De posse dessa clareza, que aí nós vamos usar a palavra clareza, retratando a luz do meio-dia, é que Noé lança a pomba como um elemento que possa acionar a sua libertação. A sua libertação de quê? Libertação de si mesmo, né? Libertação de dentro da arca, que até então era um instrumento necessário. Porque viver fechado na arca pode ser viver fechado em si mesmo, com todos os seus desejos, na sua muralha protetora, viver dentro de um contexto de família que nós estamos ali nos sentindo seguros, podemos viver experiências de aprisionamento em todas as situações que para nós geram uma certa segurança, vamos colocar assim, uma certa, entre aspas, segurança. Então, essa segurança é uma segurança ilusória. Nós comentamos semana passada e tivemos um comentário sobre uma tábua do livro que a gente comentou, que tá? E o comportamento humano. O nosso trabalho fala que é um trabalho de reconhecimento das nossas dificuldades, aqui a gente fala dos nossos desafios, qual é o projeto, qual a nossa meta nesse instante para trabalhar a higienização íntima das nossas dificuldades, o que o nosso corpo vai limpar nessa vida, tá? O que o nosso corpo vai limpar nessa vida. E, diante dessa condição de segurança, surge aqui um componente que é interessantíssimo. Então, a fábula eu vou ler porque é aqui mesmo. A fábula é o lobo e o cachorro. O lobo que era amado de dar dó, pois boa vida não lhe davam os cães de guarda, certo dia encontra um desses animais tão gordo e tão forte que era de fazer inveja. O cão que estava perdido, pois se distanciou dos donos enquanto eles passeavam, em vez de atacar o lobo, deu-lhe um pedaço da carne que trazia. O lobo come com prazer, mas temendo que o cão o atacasse, como os outros cachorros que tentavam se aproveitar de suas fraquezas, dirigiu-lhe uma palavra humildemente e fez um elogio, dizendo-lhe que admirava como o fez e gostaria de ficar como ele. O cão explicou-lhe: se quer ser bonito e gordo como eu, deixe o bosque e me acompanhe. Seus semelhantes são miseráveis, pobres diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Venha comigo e você terá um destino melhor. O lobo perguntou: o que será necessário fazer? E o cachorro respondeu: quase nada. É mesmo pouca coisa. Basta afugentar os que portam cartetes ou reivindicar, defender a todos os da casa e ao dono com agravos recebidos. Em troca da carta que você conseguiu, as pessoas lhe darão moradia, carne, quem sabe, até longe, restos de ossos de peru, perdiz, frango e pombo. Isso sem falar de muitas carnes. Venha comigo, você irá sentir prazer em ter um senhor. O lobo, já antevendo tamanha felicidade, chora de emoção e decide acompanhar o cão de guarda. Percorrendo o caminho que eu levaria à fartura e aos bons pratos, ele via algo que lhe pareceu suspeito no pescoço do cachorro e pergunta: que é isso em seu pescoço, amigo? Nada. Mas como nada? E essa pelada? Essa é a marca da coleira que põe no pescoço quando fico preso.
coleira, preso, em dado o lobo ao surpreso. Não se pode sair quando se queira? Isso sim, não importa. Claro, isso tem muita importância. Eu nunca trocaria por qualquer iguaria à liberdade. De todas as suas refeições, eu não quero nenhuma. O preço que eu teria de pagar por elas é muito alto. Dizendo isso, o senhor lobo desaparece por entre o verde do bosque e da caça. Então essa fábula fala da nossa condição de liberdade. E a proposta que é apresentada pelo Espírito tenta trabalhar a moral dessa fábula diz o seguinte: muitos de nós desconhecemos o verdadeiro significado da liberdade, dádiva concedida ao indivíduo de poder exprimir-se responsavelmente de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. A propósito, é bom lembrar que viver solto é completamente diferente de viver livre. Tá? Viver solto e viver livre. Então aqui nós temos diferente de viver livre. Noé está nesse movimento querendo o quê? Ser solto das graças ou viver livremente a partir do tempo. E é por isso que ele espera nessa atitude, para que ele possa sair sem segurança, vivendo livremente. E vejam bem, para ativar o movimento de liberdade, todo o componente que vem como um sinalizador, que é a hora. Ou que a hora é outra agora. O que vem no livro da forma? Uma coisa difícil. E aí aqui nós queremos resgatar tudo aquilo que o grupo que já estuda há muito tempo, nós já estudamos inúmeras vezes, né? Quais seriam, né? Os componentes. As três árvores, né? Então nós teríamos a figueira, né? A oliveira e a esquecer, gente. Medeira. Então nós temos as três árvores. Essas três árvores. A figueira retratando tudo aquilo que nos remete às propostas cognitivas do nosso processo de assimilação de elementos de conhecimento. Tanto que o fico era o elemento, o componente utilizado como alimento dos sábios, né? O alimento dos sábios. Então a figueira fala de um movimento anterior. Esse movimento, quando arregimentando os valores. De alguma forma, seria tudo aquilo que está sendo trabalhado na intimidade da arte. Poderíamos fazer essa correlação. Já o momento da videira seria um momento mais à frente, quando nós estamos num sistema tal de entrega tamanha, quando nós somos a grande oferta. Nós somos a grande oferta mediante o sacrifício pleno, né? Quando a seiva, né? Aquele que seria a cura de nós mesmos. Doando de nós mesmos em sacrifício, nós, a partir da maceração, poderíamos ser transformados nesse vinho que é o sangue de Cristo. Tá certo? Então, a videira mais à frente. Mas e a oliveira? O que é a oliveira no Espírito? A oliveira fala do movimento indispensável à flor do crescimento. Para vivermos em liberdade, nós precisamos ter visão, né? É isso? Discernimento. Fazer escolhas. E essas escolhas, para serem bem elegidas, demandam
ela não usa. E a oliveira permite a produção do óleo, que é a semente. Então, o óleo na oliveira, nós temos aqui como fruto, é como se, olha só, na luz do dia, ela vai e consegue sintonizar com a luz que está em potencial para o dia. Então, o símbolo aqui nos faz voltar ao elemento primordial, que é a luz do dia. Ela vai como elemento de paz, um elemento libertador, e permite uma visão totalmente clara da condição. Vejam bem, a vida, nossa vida, é bem semelhante ao diálogo do lobo com o cachorro, né? Vocês observaram? O cachorro estava perdido. Ao invés de atacar, ele utiliza uma estratégia. Qual foi a estratégia? Conversar com o lobo. Você sabe que o lobo vivia solto. Não vinha conhecer os caminhos, né? Tinha uma troca ali. O lobo vivia solto ou vivia livre? O lobo vivia livre. O lobo vivia livre. Vou começar. O lobo vivia livre. E, na verdade, ele soltou na recolheira do cachorro. Então, nós temos aí, né? Ele conhecia, em função dessa natural liberdade, caminhos. Então, o cachorro usa da estratégia, né? Qual estratégia? Ele usa da estratégia de conversar na naturalidade, né? Não é engraçado, né? Um cachorro perdido, né? Com carro, né? Total. Mas e o lobo é diferente? Não. E foi um diálogo todo falso, né, gente? Aqui, ó. O cão que estava perdido, né? Em vez de atacar o lobo, deu um pedaço da carne que trazia, né? O lobo foi com prazer, mas temendo que o cão atacasse como os outros, que tentavam aproveitar da sua fraqueza, dirigiu a palavra humildemente e fez o quê, gente? Fez um elogio. Que admirava sua robustez e que gostaria de ficar como ele. Quer dizer, lustrou o ego do cão, né? Lustrou o ego do cão, então ele está assim, não, mas você é robusto, bonito, né? Eu até queria ser como você, né? Não. Extraordinário. Mas vejam bem, mas naquele momento foi temendo, né? Um porque estava perdido e o outro temendo ser atacado. E as nossas relações, elas são muito diferentes, né? Nós, muitas vezes, utilizamos essas estratégias que são estratégias de sobrevivência, né? Estratégias de sobrevivência. Quando você tem um carinho, né? Se você pode agarrar seus corpos por cima, você pode, nós podemos subir para um campeonato. Mas olha, tinha um tanto de lobo que vivia isso também. Tinha um tanto de lobo. Assim, vejam bem, né? Que o comentário é esse. Seus semelhantes, olha pra você ver a depreciação que o cachorro está em relação aos semelhantes do lobo. Seus semelhantes são miseráveis, pobres diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Tá? Venha comigo e você terá um destino melhor. Parece a conversa de Satanás com Jesus no deserto, não parece? Não parece? Venha comigo e terá um destino melhor, né? Não parece? As palavras elas retomam, né? Esses aspectos, esses diálogos, que tem uma mensagem profunda. Porque, veja bem, seu destino é morrer de fome. Morrer de fome de quê? Né? E aqui, pode falar para nós aqui? Pode não, Na hora que
a gente estava dando Paulo como ser, e Paulo, quando aqui, ele tem uma descrição como liberado, como ignorante. Então é isso. Condenado é morrer de fome também, né? Condenado é morrer de fome, né? Então nós observamos que todos aqueles que optam por um caminho diferente acabam sendo hipnotizados, né? São depreciados porque nós estamos dentro daquela condição, né? Da condição de antes. A escolha é uma escolha solitária. E uma escolha que parece que é mais solitária, porque nós estamos com o olhar na robustez do ego, tá? Nós estamos com o olhar voltado para a robustez do ego. Então, qual seria a robustez do ego? Seriam todos os componentes que projetam o indivíduo no mundo. Então, ele era, tudo que ele tinha o quê? Olha aqui, casa, tá? Ele tinha, quem sabe até lombo, né, gente? Lombo, restos de ossos de peru. Olha que as iguarias. Perdi. Frango e pombo. Olha você ver, o cardápio era vasto, né? O cardápio era, sem falar de muitas carícias. Então aqui nós temos, você irá sentir prazer em ter um Senhor, tá? Você terá prazer em ter um Senhor. Então o que nós temos aqui? Todos, não, gente, mas por muito que é de bom, não é tudo de bom. Não é? No mundo é tudo de bom, porque ó, ele tem o alimento, tem o afeto, tem a segurança, são as necessidades primárias. Estão todas totalmente satisfeitas, tá? E com requinte. E olha que ele diante disso, você pode. Isso é vencer no mundo. Vencer no mundo. Esse cão é vencer no mundo. Tá? Vencer no mundo. E a proposta da liberdade de vencer o mundo. E aí sim, mas no mundo, aí quando você está com um olhar com a mesa, você fala assim, nossa gente, fulano fez uma trajetória profissional brilhante. Quem sabe eu não vou por esse mesmo caminho, não é? Quem sabe eu não faço? Não é assim que a gente pensa? Estou aqui, isso aqui não dá futuro, aí eu vou mudar, sair da área de saúde, vou fazer um concurso público, né? Igual assim, né? Assim, quer dizer, que a gente escuta direto. O que é isso? É um encantamento pela robustez do cão. A robustez do cão. Nós estamos falando aqui das escolhas que estão certas e erradas. Nós estamos tentando trabalhar em termos de escolhas dentro daquilo que você elege como sinações. Mas, voltando, ainda eu vou passar para vocês assim, a palavra, mas só quero fechar a ideia da solidão. A ideia da solidão. Pensando miserável, gente, também. Esse, né? Pensando miserável e torcendo para que a gente faça a escolha da liberdade, né? Nossa, será que agora que vai fazer a escolha da liberdade? Ou de novo vai optar pela robustez? Que a história, a formulação com o peixe vermelho foi isso, eu ia fazer o quê? Eu fazer regime, batendo duração? Era a melhor possibilidade de fazer isso. Foi isso que o rei lá, do postinho lá do peixe vermelho falou. Melhor possibilidade. Você está, completamente louco. Então, quer dizer, ele me viu o prazer de ser o Senhor. E aí o Senhor era o seu comandismo, né? O Senhor interno ali, que governava as coisas desse jeito. Então, nós temos esses elementos que são elementos chamativos de uma reflexão muito profunda, tá? E não é nem tanto comodismo, não. É eleição só das necessidades básicas. Não, ele trabalhava, gente. Ele trabalhava. Olha você ver. Ele achava que o preço era barato. Ele achava o preço barato. Olha só. Quase nada. É mesmo pouca coisa. Basta afugentar os que
toma cacetes, ou vem mendigar, defender a todos os da casa e ao dono com agrado de receber. E ao dono com agrado de receber. Olha só. Você não achava que era barato, o preço só é esse. Porque na verdade tem uma de graça na vida, não. Tem que ficar achando que é fácil. Para eu poder atender as necessidades básicas do mundo, é fácil, gente? Não é. A pessoa fala assim, não vou trabalhar mais não, porque eu quero vencer no mundo. Não, vencer no mundo também é trabalho, muito trabalho. Muito trabalho. Tá? Então, porque fica parecendo que nós estamos depreciando o trabalho dele. Não, a questão é de eleição, é diferente. Né? A eleição do como viver. Viver como ou viver livre. Tá? E caiu aqui, quando você falava que toda forma de liberdade passa pelo cão. Interessante isso, entendeu? Outro dia eu estava ouvindo um programa de humorista, e o humorista falava que na única nação que era de cachorro. Mas por quê? Ele falou que vive deitado. Na hora que levanta, o dono manda deitar. Mas olha só, e agora ele caiu aqui. Não tem liberdade, não se levantar. Vive deitado, você não pode levantar. Interessante isso. Não tem cachorro aí, tá onde? Preso, tá? Pode não estar na poleira, mas está preso no nosso apartamento, então você caiu aqui. Falta de liberdade, passa pelo cão. Total, né? Que abriu mão, né? Resolveu ser amigo fiel do homem. Esse dono é do Senhor, né? Esse Senhor. É isso. Eu diz uma coisa muito importante sobre o cachorro, o lobo e o dono do cachorro. A nós também tem Tá. Então, mais interessante ainda é a figueira, oliveira, vermelha, então eu fico pensando assim, não falar do Evangelho, você quer saber o quê? Fala assim, a figueira que o Senhor pode ser, mas ele não pode ser nada. Então é uma interpretação equivocada. Na luz da oliveira. Quantas vezes a gente utiliza a luz para escolher a plantada? Não é fácil. A luz é dessa. Então é muito bonito isso que você está falando aí, quando a gente parte desse raciocínio todo para considerar que nós também temos e fazemos igualzinho guardadas, evidentemente a legislação. E que o Evangelho ensina que nós também fazemos para servir ao nosso dono, que não é o nosso dono, é o nosso Senhor. Quem coloca está sendo nosso Senhor? Aqui de não colocar o Senhor em minúsculo, tá? O Senhor em minúsculo, né? Para poder gerar qualquer dificuldade, né? Qual tem sido o nosso Senhor aqui? Nós temos o nosso Senhor enquanto dono, né? Dentro dessa ideia de possessividade, né? E foi argumentado com o louco que ele teria prazer, vejam bem, já falava prazer, tá? Você não vai ficar elevado, né? Você não vai se sentir gratificado, não, é prazer. Colocou no plano da sensação, né? Reduziu, definindo mesmo que esse senhor dono, tá? Ele subjuga, né? Ele deita. Para do jeito que eu quiser, né? E aí nós teríamos de nos perguntar, quem tem sido o nosso Senhor? Será que o nosso Senhor dono, minúsculo, já é o Senhor? Mestre? Nós mulheres tem senhor. Não tem senhora, né, Deus? Senhor e mestre? Será que nada? Senhor e mestre? É para proporção que eu falei, né? Guardadas as devidas
mas a história é essa. Mas tem muita gente que tem senhora mesmo, que manda e fala assim, olha, tipo assim, para de respirar agora, porque tá buscando mal demais. Não é isso? Para de respirar agora. Não é isso? Não é isso? É uma nada. Já que nós temos exemplos mil, né? Para poder definir como que às vezes essa senhora ou esse senhor, tipo assim, né? Definindo um sistema de constrangimento das relações totalmente, né? Um constrangimento. Então, na verdade, a ideia de achar que é bom mesmo, né? E o desafio e a proposta da fábula é exatamente, vejam bem, por um momento nós ficamos inebriados, nossa, e aí ele apresenta a ganhadora, né? Essa ganhadora, não tem gente que apresenta? Essa ganhadora. Feliz da vida. Já que a felicidade ela vai durar pouco, porque a coleira aparece, né? A coleira aparece, né? Tem até algumas, né? Algumas imagens que definem isso, né? A questão da coleira, né? E é exatamente a natureza, né? Definindo esse padrão de constrangimento total da liberdade do outro. Então nós abrimos mão da nossa liberdade, definindo o papel de gerenciador da nossa liberdade para o outro, né? Quando nós não podemos. E o lobo foi sábio, mas o lobo, ele ficou feliz, mas ele não perdeu a visão, né, gente? É a questão da luz. E é a luz que dá visão para nós. É a luz que dá visão. Porque ele foi encantado com o caminho, e olha pra você ver, chora de emoção e decide acompanhar, percorrendo o caminho que o levaria à fartura e aos bons traços. Mas aí eles viram algo suspeito. E a história é essa, né, gente, nas relações. No namoro, suave no casamento, não é isso? Aí depois que fala, começa a conhecer algo suspeito, né? A coleira aparece, né? A coleira aparece. Então estamos suave em tratamento, mas aí na hora que a coleira aparece, o que é isso do seu pescoço? Aí nada. Aí eu assim, mas como nada? Porque o lobo foi inclusive, mas como nada? E essa pelada aí, ó, e essa pelada aí, marcou, porque, ó, gente, foi mostrando ali um atrito, né? Um negócio tão constrangedor que tirou o quê? O pelo. Devemos imaginar os pelos, os cabelinhos aí como sendo as nossas antenas que poderiam captar. Aí nós vamos fazer uma série de elucubrações sobre o sentido desse pelo que foi perdido. Onde? No pescoço. O que é esse pescoço que fala aí dessa ponte, desse nosso sentimento e a mente? Né? E aí nós vamos ficar aqui, ó, anos, estudando esses elementos, definindo quantas mensagens estão implícitas nessa coleira aí, que está realmente impedindo o livre trânsito, né? Desses componentes, dessa conjugação de sentimento e pensamento e do livre fluxo da essência do ser. A essência do ser para o sentimento e pelos pensamentos. Se eu estou certeado nisso, eu estou certeado de expressão de ser. Sabe do violento. E vejam bem, e o nada, gente, o nada, La Fontaine é capixá, tá? Ele coloca nada com respeito, tá? Então, nada respeito, tá? Então, eu sobrei condicionação que vocês perceberem, não tem respeito. E vejam bem, aí ele fala, essa é a marca da coleira que põe em meu pescoço quando fico preso. Tá? Então vejam bem, aparentemente ele não ficaria preso sempre, né? Aparentemente. Ele aceitou o preço que ele estava pagando. Então ele nem se sentia preso. Então para ele ficar preso é quando ele ia para Coríntios, né? Para Coríntios. É diferente. Aí vem a pergunta, coleira, preso? Não se pode sair
quando se queira. Não se pode sair quando se queira. Então é aquele negócio, né? Agora é para sempre. Já sair aqui, escolher essa profissão, não mais, né? Então nós vamos definindo. E a vida tem sinalizado para nós que a evolução não pede mudanças, pede, né, uma disposição para viver o novo, e nós ficamos acorrentados, aprisionados aos nossos padrões de segurança e robustez, né, de padrões de robustez, e nós achamos que ali nós vamos ficar. Noé poderia ter ficado na arca, né, gente? Não poderia ter ficado na arca. Deixar os bichos lá procriarem, e a vida seguindo, e ele na arca, e trabalhando na arca, e ficando lá, e criando uma dinâmica. Nós não fomos criados para trabalhar no nosso crescimento isoladamente. Nós necessitamos interagir. Nós necessitamos um movimento pleno para aprendermos uns com os outros. E é necessário, portanto, sair da arca. Mas sair da arca no tempo preciso, em padrões de segurança, para não ficarmos soltos. Porque senão ficaríamos soltos. Teríamos de nos preparar para viver em liberdade. Então nós temos aqui. E o posicionamento, vejam bem, às vezes é dessa forma, nós estamos acorrentados, somos prisioneiros e respondemos. Nem sempre. Isso é uma enganação, né, gente? Uma enganação. Nós nos enganamos. Não nos damos conta e falamos que é nem sempre. Porque para ele só estava preso na hora que ele ia para a corrente. Mas ele estava preso a tempo, né? E vejam bem, e aí ele está tão acostumado que ele fala, e importa? Não importa? Não estava, não foi. Por isso que ele cortou, ele não sabia disso. Então nós ficamos tão prisioneiros de situações que nós não sabemos ser livres. Vamos dar um exemplo de falta de sabedoria para viver a liberdade? Para nós, hein? Muitos de nós aqui, se não estamos vivendo experiência, estamos próximos disso. Qual que é o projeto do trabalhador, do servidor? Aposentar, não é? E qual que é a argumentação? Aposentar para quê? Para fazer o que quiser, para ficar livre do quê? Da carga horária, daquela rotina maçante, não é? Que é aprisionadora, não é isso? E aí o que acontece? Fulano de tal, vai fulano de tal. O que ele está fazendo? Aposentou. E aí? Definiu. Fulano de tal. Aposentou, menino que ficou sabendo, se enganou, teve um impacto violento. Vocês já ouviram histórias assim? Muitas histórias assim. Isso significa essa resposta. E importa? Na verdade, nem pensavam o que seria viver livre. Almejavam estar soltos, tá? Soltos. Mas não prepararam-se para viver em liberdade. E com isso geraram outros aprisionamentos, que seriam elementos cerceadores dessa oportunidade de viver livremente. Então nós temos aqui, o lobo tem toda a clareza. Claro, isso tem muita importância. Eu nunca, veja bem, gente, eu nunca trocaria por qualquer iguaria a liberdade. De todas as suas refeições, eu não quero nenhuma. O preço que eu teria de pagar por elas é muito alto. Então nós temos de nos perguntar nesse momento de luz, o que nós estamos dispostos a pagar diante daquilo que a vida, essa vida, o nosso dono menor aí, né? Está propondo, tá? O nosso dono menor. Então nós vamos criar armadilhas. E o nosso dono, se a gente aceita, se eu colocar aqui, que o nosso dono tem sido o nosso ego, você aceita? Vocês aceitam, gente?
Então nós colocaríamos que o nosso dono tem sido o nosso ego. Então aí, como que o nosso dono é nosso ego? Então é aquela história. Gente, olha só. Cada um escutar sofre por exemplificação. Imaginemos, vou pegar assim, figuras de luz, que são eles. A mulher lá do Príncipe de Gales, né? Um dia estava lá, folheando a revista, aí o pessoal fez o seguinte, que ele tinha repetido a roupa e trocou só o chapéuzinho e a bolsa. Tá? Estava na revista aí. Aí eu olhei para mim, mas é muita falta de fazer. Por que a mulher não pode repetir a roupa? Né? E na maior censura de fazer a comparação com a outra, né? A lei, para poder definir que se fosse a lei, não seria repetido. Quer dizer, a lei que estava na posição correta de jamais repetir uma roupa, porque ela cumpria o cerimonial, né? O protocolo, né? Então, no cerimonial, quem foi respondido? Se o voto vestido não tem jeito de não vestir de novo, isso é ficar preso aqui, que é o ladrão do ego, tá? Então esse exemplo parece uma bobagem, não é? Mas é assim que a vida cobra de nós. E quando você vê, você fala assim, não, gente, eu gostei tanto daquela roupa, ela me dá... Você sabe para que ela vestiu a roupa? Não, tá. Sabe por que eu vestiu essa roupa? Porque essa roupa foi, sei lá, né? Foi para mim assim, um momento inesquecível de uma gratificação interna. Eu me senti tão feliz que eu queria, se pudesse, reviver esse momento. Aí esqueço. Não é isso que importa. O que importa é aquilo que é apresentado na fachada. Se sente o preço que vai pagar? Então as pessoas acabam ficando constrangidas e sem ter qualquer verdade, né? Mas essa é uma coisa que me chamou a atenção. Então essa questão da história, né? Não, negócio, toma cuidado, viu? Porque vão fotografar. E é verdade, o mundo vai fotografar e o mundo vai cobrar. Agora, se tivesse repetido a roupa 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, eles iam poder falar, de novo repetiu. Deixa notícia, porque ele definiu que está fora do protocolo, enfim. É pobre gerado mesmo, morrer de fome, tá certo? Então, está fora daquilo que seria a exigência dos homens. Deu ideia, gente, do que eu queria? Tá? As pessoas que levantaram a mão, que não vai ter palavra, por favor. Tá, mais alguém? Pode falar. A condição do nosso planeta, a sociedade aqui, ele deseja. Estou respondendo o livro. Não, vamos responder por isso. Não. Lei de liberdade. Lei de liberdade. Tá certo? Lei de liberdade, capítulo 10, 383. Liberdade natural. 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Na eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que eles cumprem respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. E aqui nós vamos ter uma série de perguntas que falam dessa relatividade. Mas aqui nós temos liberdade de pensar. 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade.
pois que não há como o fogo em feias. Pode descer o fogo, porém não aniquilar. Se nós observarmos a resposta dada pela espiritualidade, não correspondeu exatamente ao termo usado por Kardec, pela qual pode ele de absoluta liberdade. A resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Ilimitada é sinônimo de absoluta? Será que é? Ilimitada e absoluta. A absoluta liberdade só em Deus, tá? Só em Deus. 614? 614. Isso. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe que o deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando deve se afasta. Então nós temos, deixa eu só repassar, nós temos uma tendência, especialmente quando falamos sobre a liberdade, de nos apoiarmos nessa condição de constrangimento, a palavra constrangimento que vivemos. Tá? Nós somos, do ponto de vista espiritual, caracterizados pela espiritualidade como o quê? O que ela nos fala que a Terra é? Berçário. Berçário, tá? Então nós estamos na primeira infância, nós somos lactentes. E é Paulo falou que estava com leite, não foi? Com leite do sirene, não é? Então nós estamos no berçário, somos lactentes, necessitando de leite. Neném tem liberdade plena, absoluta. Dá para ter, gente? Mas tem a semente da liberdade em si. Na hora que fecha a boca, está preso, surgida e no mar, né? Não é? Então, quer dizer, demonstra a vontade própria, demonstra o querer. Demonstrar o querer já é o exercício da liberdade. E se eu quero, se eu não quero. A questão das escolhas. Eu gosto muito de uma imagem criada por Leon Denis quando ele trabalha a liberdade. E ele fala a liberdade, se nós imaginássemos que ela seria semelhante à condição do homem dentro de uma gaiola, tá? Um passo de uma gaiola, tá? Passo de uma gaiola. O pássaro, ele está ali, ele sabe que a gaiola existe. À medida que nós evoluímos, como se essa gaiola fosse ficando maior, tá? Ela vai ficando maior, cada vez maior. Maior a nossa maturidade, mais ampla a nossa gaiola. Então a nossa liberdade é tal que nos parece que nós somos absolutamente livres, tá? Nos parece que somos absolutamente livres, tá? Embora existam limites. E aqui nós poderíamos dizer que o limite é isso que ele trouxe. Qual que é o limite? O limite, vamos falar assim, o limite da gaiola, o limite do viver livre, é viver segundo a lei natural. É viver segundo a lei natural. Então, quando nós nos afastamos da lei natural, surgem os opostos. Então, aqui nós temos a liberdade, nós podemos falar assim, não de fazer aquilo que queremos, mas de querermos aquilo que fazemos nos padrões da lei natural. Tá? Nós queremos viver segundo a ordem. Quando Jesus fala qual é a minha vontade, qual é a minha comida, né? Minha comida qual que é? É fazer a vontade do Pai. Ele definiu qual que era a liberdade dele de escolha. Eu escolho que comida que eu quero e ele escolhe quem é meu dono. Meu dono é o Pai. Tá? Meu dono é o Pai. Entendeu? Então, como eu digo, ele não escolhe. Eu ia entrar na família, porque família é um objetivo não só. Mas quando eu for
fato, podemos ver Entendi. Eu tenho que ficar na liberdade para viver uma família. Então, assim, vai dizer quando falar de liberdade, como que nós vivemos está errado. Porque quando eu faço por exemplo, eu vou entender aquilo. Eu para ele, né? Então, todas as outras coisas que nós fazemos no nosso planeta, vai ser Então vamos ver como que o remédio começa. Depois te falo, tá? Porque o que trouxe é muito importante e retrata o que depois de introdução. Então, o remédio, comentando sobre isso, ele fala o seguinte: ajustar as velas do barco. Ajustar, e eles vão lembrar qual que era a palavra que nós escutávamos para poder definir essa condição. A criatura independente que goza de certa autonomia está apta à autorrealização, porque age, pensa, vê e sente por si mesma. Aqui nós estamos falando desse plano de condução pessoal por si mesmo. O ser liberto se autorrealiza. Estou falando só chamadinhas, tá? Quando nos deixamos levar pelo campo da sereia, perdemos o contato com Deus em nós. Então, a conversa do cão foi o campo da sereia, né? Propondo um tanto de coisa boa, mas que no fundo era alimento totalmente conflitor. Viver o máximo possível os fatos reais, respeitando o tempo de cada conquista, o tempo de 7 dias, tá? E reconhecendo em cada pessoa o grau evolutivo que lhe é devido, eis uma maneira de viver livre, tá? Eis uma maneira de viver livre. A liberdade, ela se conquista, é uma tarefa permanente, algo que se constrói e que se deve elaborar dia após dia. Precisamos avaliar, ponderar e julgar o que devemos ou não fazer de acordo com as nossas metas e possibilidades, tá? E não com os pareceres alheios. Então, vamos pegar o seguinte, na família. E você trouxe o exemplo da família. No livro Os Mensageiros, nós temos o exemplo de uma senhora que se justificou ter se afastado do seu projeto reencarnatório porque a doutrina espírita não era aceita no seio da sua família. E ela definiu que a família deveria estar em primeiro lugar e se curvou àquilo e ficou presa na família. Ela chegou no plano espiritual como? Vocês lembram dessa história, gente? Vocês lembram, não? Então, você lá de novo, chega lá, tem aquela reunião que cada um fala de onde falhou, tá? Aquela reunião que estão os médicos lá, cada um conta, eu fui assim, eu tinha esse mandato mediúnico, mas eu me justifiquei nisso, o outro se justificou naquilo, cada um se justificou. E tem uma lá que se justificou nos padrões da família. Quando chegou lá, ela tinha que arrumar um jeito. Tá? Ela não podia ter ficado presa nos pareceres alheios. Tá? Os pareceres alheios repetiam ou não repetiam o tio. Tá? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Então ela ficou presa nos pareceres alheios e ficou presa na mulher lá, da família. E não foi, porque que era a tarefa dela. Vejam bem, não raro os homens trazem uma marca da coleira como cão dessas fábulas. Vivem alienados, distanciados das realidades que os cercam, ou melhor, sem conhecer ou compreender os impulsos íntimos. Tá? Que os levam a agir e viver de forma prescritiva. A propósito, é bom lembrar, e aí que situa, que é bom lembrar que viver todo é completamente diferente de viver livre. Se nós verdadeiramente queremos auxiliar os que amamos a serem livres, concedemos-lhes autonomia e independência tal como preservamos para nós a capacidade de nos autogovernar.
No entanto, é bom lembrar-nos de que somente Deus faz tudo por todos. Olha só. O Senhor é Deus, né? E nós muitas vezes queremos fazer pelo outro e só quer que a gente faz, a gente vai colher, né? Vai colher no outro. E manda 10, levanta não. Pode, né? Para nós deitar. Fica deixadinho, tá? Finge morto. Não tem isso? Manda o cachorro finge morto? Ainda tem isso, né? Finge morto. Jamais devemos ser conduzidos por padrões estereotipados. Espaço alienante está falando cheio de conhecimento dos outros e não adquiridos por nós. Aprendendo a pensar por nós mesmos, experimentamos a liberdade. Então, viram onde que passou? Exercício. Aprender a pensar por nós mesmos. Então, o que eu quero? O que eu estou pensando? Aqui é um exercício de reflexão, não é? Nós estamos aqui exercitando a pensar. E andar sabendo. Que nós temos plena liberdade dentro daquilo que é a nossa realidade, dentro que é a nossa possibilidade. Imagina um preso, está na cadeia. Dentro da cela dele, ele tem plena liberdade. Falou e escreveu o sentença de lá. Como eu disse ontem, um e-mail, tem um vídeo de alegria. Mas vejam bem, ele dá o nome, vejam bem, ele diz que o nome é ajustar as velas do lar. Tá? Ajustar as velas do lar. Então nós temos que ter essa capacidade de adaptação e não definir um caminho fixado. Então a família está exigindo muito, então eu vou ajustar agora, vou dar um atendimento aqui, né? Eu não vou ajustar, o que você pode. Então aí, vamos ajustar a vela. O vento tocou para lá. Porque não teve o vento para acalmar ainda as árvores, então nós vamos ter que fazer. O que a gente tem que entender? É o sistema administrativo, não tem administrar dificuldade. Ainda estamos, a nossa realidade não é de repouso pleno. Gostado disso, gente? Estou ganhando condição, lá contém e o comportamento gente aqui, e além de tudo, ao final, depois, olha só, para vocês conhecerem a aula, que é bom a gente, né, ver se vale a pena se não dá. Ao final, só um minutinho, gente, para poder fechar aqui, depois que eles passam bem a tábua, depois o comentário na net, e é um livro de estudo tão interessante que ele coloca o conceito-chave, tá? Conceito-chave. Olha só o que ele coloca. Alienação, tá? Cachorro alienado, tá? É o estado doentio do indivíduo que perdeu o contato consigo mesmo e com o que acontece em seu derredor. As pessoas alienadas carecem de si mesmas e se tornam sua própria negação. Sua própria negação. Existem coisas que não basta ser aprendidas só pelas vias do intelecto. Para assimilá-las realmente, é necessário utilizar as vias intuitivas da própria alma. Cabeça. Tem que, meu senhor, né? Sim, meu senhor. E aí fala, projeto íntimo, outra palavra-chave. Nós falamos da nossa mente, nós falamos da arte. Primeiro elevador, depois da arte. Qual que é o projeto de Noé? Está claro qual que é o projeto de Noé? Mandando esse povo, mandando essa pomba. Qual que é o projeto dele? Saiu da arca. É só o projeto de Noé. O projeto íntimo dele é esse. Então, olha o que a gente coloca, o que é projeto? Desejo vocacional, nada tem a ver com a ansiedade pela profissão que garanta bens sociais, monetários e muito prestígio. Na realidade, desejo vocacional ou projeto íntimo são a mesma coisa. O termo vocação tem abrangência bem maior do que se pensa e alcança metafísicos que abarca o acúmulo de conhecimentos que o Espírito armazenou ao longo de diversas encarnações. Quem persiste
em seu projeto íntimo, não se queixa da ventania, nem espera que ela passe. Simplesmente ajusta as velas do barco da própria existência. Então, a questão é essa, o projeto íntimo é isso. Não vai ficar queixando, não deu para ser agora. Eu queria fazer um mestrado agora, tinha que nascer um menino, dá. Agora é a hora de cuidar do menino, aí eu vou fazer o projeto, vou preparar, aqui no inglês, o mestrado vai ser daqui 2 anos. Mas já é um projeto íntimo. Normativo. Aquilo que tem normativa, aquilo que não permite contestação ou contradição, que serve de norma absoluta, que estabelece padrões de comportamento perfeitos. E depois, no final, você tem a moral da história e as reflexões da fábula correlacionadas com o Evangelho. Um pouco. Você falou em Israel, explicar o que é Israel. Porque do jeito que eu estou falando pra cá, isso tem mulher na navegação. E esse assim pra cá, ele aqui através de tal maneira que ele vai progredir contra isso. Isso é Israel. Então, progredir contra o sistema. Viu a mensagem? O grande navegador aí deixou com você, tá? Progredir contra o vento. Uma colocação rapidinha. Eu acho que o Senhor é Deus, né? Mas o Senhor, eu acho que na realidade são as nossas atitudes. É o Deus em nós, né, gente? É o nosso Deus na mente. Porque no caso do recurso, Exatamente. ele é um bom navegador, que ele faz. Geometricamente é muito um grau de navegação, mas continua no meu itinerário. Eu não construí um roteiro, vamos ver a navegação, vento sul, vento norte, então, gente, olha, nós temos carro.